tá? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós temos estudado a palavra de Deus sobre os encontros de Jesus. E nesta manhã, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós vamos falar de um encontro muito especial do Senhor Jesus. O último encontro com todos os seus discípulos. E é muito interessante porque a palavra de Deus diz que Jesus planejou com antecedência, porque ele sabia o que ia acontecer, ele tinha revelação do Pai de que ele seria crucificado, e então ele planejou com antecedência esse último encontro com os seus discípulos. Se você vai lendo os evangelhos, você vai descobrir que Jesus mandou preparar a sala, que Jesus mandou preparar o jantar, que Jesus fez todos os arranjos, fez questão que todos estivessem ali, e nesse dia ele instituiu, nesse encontro, o memorial que nós vamos celebrar daqui a pouco, que é o pão e o vinho distribuído, que a gente vai compartilhar. E ele queria que nesse último encontro de Jesus com os seus discípulos, tanto os seus discípulos, quanto os discípulos que viessem depois, pudessem ter em mente as lições, as últimas lições que ele queria passar. Eu não sei, mas quando a gente tem que dar uma última mensagem para alguém muito querido, que você sabe que você nunca mais vai ver, e você sabe que é a última oportunidade, não dá para a gente falar tudo que a gente gostaria de falar. A gente tem que escolher o essencial. E mais, se eu vou dar um presente para alguém, nesse último encontro, tem que ser algo tremendamente significativo. Algo que tenha um sentido especial. Há muitos anos atrás, eu conversei com um senhor que apareceu dentro da igreja, e ele vinha profundamente emocionado. Ele tinha ido visitar o seu pai anos atrás, há mais de 15 anos atrás, ele tinha ido visitar o seu pai no leito de morte. O papai dele tinha sofrido um AVC e tinha muita dificuldade, ele não conseguia mais falar. E ele sabia que estava morrendo. E eles eram russos, não é? E o papai era um imigrante russo que tinha vindo para o Brasil. E aquele senhor então abraçou seu filho, beijou seu filho, porque ele estava se despedindo. E o filho tentava dizer, não papai, vai dar tudo certo e tal, mas ele já sabia que o papai estava indo. E o papai estava muito ansioso, ele apontava para um lugar, e ele tentava falar, e o filho não conseguia entender o que estava acontecendo, ele apontava, e eles diziam, papai, o que o senhor quer? O senhor quer água? O senhor quer isso, quer aquilo? Não, ele dizia que não, e ele apontava, até que foram para a estante. E na estante tinha vários livros. O senhor quer algum livro daqui, papai? O que o senhor quer? E aí ele apontava até que eles viram a Bíblia do papai. E ele fez sinal que era a Bíblia. E o filho então trouxe a Bíblia para o papai, mas ele pensou, papai não consegue mais ler, está difícil para enxergar, seus olhos ficam cheios de lágrimas por causa da paralisia facial. E aí o papai pegou a Bíblia dele, abraçou bem forte no peito, e depois de ter abraçado bem forte, com muita dificuldade, estendeu a mão e entregou para o filho. 15 anos tinham se passado. O filho pegou como uma recordação e guardou na estante. E agora ele estava aposentado. Estava sentado na sua cadeira, não sabia o que fazer e lembrou da Bíblia do papai. E começou a folhear a Bíblia do papai e começou a ler. E a Bíblia do papai tinha notas. Papai escrevia nas beiradinhas. E ele lia o texto e lia as notas. E um dia ele apareceu numa manhã lá na igreja
e disse para mim: eu vim aqui para o Senhor me ajudar a receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque só hoje, depois de 15 anos da morte do papai, eu entendi por que ele abraçou essa Bíblia tão forte. E ele fazia questão que ela fosse minha. Porque aqui tem um segredo tremendo, segredo da vida eterna em Cristo Jesus. Essa história me faz entender o que nós vamos celebrar daqui a pouco. Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, e pela última vez ele fez algumas coisas inusitadas, ele não podia relembrar tudo que durante aqueles 3 anos aqueles homens viram e ouviram. Mas através desse memorial e dos atos que ele praticou naquele encontro, nesse último encontro, ele queria deixar na nossa mente, no nosso coração, valores. Ele queria deixar no nosso coração lições. Ele queria deixar no nosso coração impressões do amor dele na nossa vida. E é isso que eu quero fazer com vocês, tentar entender o que Jesus queria ensinar naquela noite para nós, naquele último encontro de Jesus com os seus discípulos. Está com a Bíblia aberta? João capítulo 13 diz assim: e um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugos com a toalha que estava em sua cintura. E chegou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quais eram as lições que Jesus queria que nós não nos esquecêssemos? João é interessante, ele não repete o memorial, mas nesse mesmo dia aconteceu isso. Mateus, Marcos e Lucas diz que no final desse encontro, Jesus pegou o pão, pegou o vinho, partiu, distribuiu e disse: olha, vocês vão comer porque este é o meu corpo que é partido por vocês. Vocês vão beber porque este é o meu sangue, é um símbolo do meu sangue que será vertido por vocês. E ele fecha essa reunião com esse memorial.
ele começa a reunião lavando os pés dos discípulos. E é muito interessante o que João entendeu desse encontro. É interessante porque no primeiro versículo ele entende logo de cara uma das lições principais que estava sendo transmitida naquele último encontro do Senhor Jesus. Olha que diz o verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E essa é a primeira lição desse memorial. E essa é a primeira lição desse encontro. Uma das coisas tremendas que Jesus estava ensinando e voltando a ensinar com tudo isso, é que Jesus amava aqueles discípulos. E que Jesus ama os seus discípulos até hoje. A característica mais surpreendente do Senhor Jesus, como servo de Deus nessa terra, foi o seu amor. Foi justamente o amor incomensurável do nosso Senhor que o fez deixar a sua glória do céu para se colocar numa posição de servo. E o Velho Testamento vai dizer de servo sofredor. E o Novo Testamento vai dizer lá no livro de Filipenses, de servo que se humilhou, que se esvaziou da sua glória. Foi justamente esse amor incomensurável, esse amor incondicional, que o fez ser quem ele era e continua sendo até hoje, porque ele está vivo, Senhor das nossas vidas. E uma das coisas mais estranhas é que aquele que deveria ser servido, ele vai e diz que esse amor é um amor tão sério, tão profundo, que não tem problemas em servir os seus. E queridos, mesmo quando trazem no seu coração coisas que ele não tem alegria. Você já parou para pensar que Jesus naquela noite, ele tenta confrontar Judas Iscariotes com o seu amor? Porque ele não lavou só os pés de Pedro, diz a Bíblia, ele lavou os pés de todos os seus discípulos. E você já imaginou a hora que Jesus estava lavando os pés de Judas Iscariotes? E estava olhando para ele e disse: filho, presta atenção, pensa bem no que você está fazendo. E parece que o gesto de lavar os pés não mexeu com o coração de Judas. E ele então no final, na hora que ele vai instituir esse memorial, ele diz: olha, isso aqui é meu corpo, é meu sangue, é dividido por vocês, vocês vão comer, todos vão comer, mas tem um aqui que vai me trair. E ele estava dizendo: olha, eu sei, pensa bem no que você está fazendo. Ele diz: sou eu, Senhor, sou eu. E tem um lá na Bíblia que diz, Judas diz: fui eu também, Senhor, sou eu. E Jesus olha bem no olho dele e diz assim: aquele em que eu molho o meu pãozinho no vinho e dou o bocado na sua boca, é esse. E numa hora que ninguém está percebendo muito, Jesus molha o pãozinho e dá na boca do Judas. Judas sabia. João vai dizer que, apesar de Jesus saber quem ele é, e apesar dele saber de tudo o que estava acontecendo, ele amou aqueles discípulos e amou até o fim, até as últimas consequências. Ele vai e diz: Pedro, vou lavar os seus pés. E Pedro vai dizer: não, de jeito nenhum, quem sou eu? E diz assim: Pedro, você não entendeu nada, porque se eu não te servir com o meu amor, se eu não te abençoar com a minha graça, se eu não lavar os seus pecados, se eu não transformar a tua vida, se eu não restaurar quando você cai, você não tem parte comigo, Pedro.
E ele diz, tá bom. Pedro era 8,80, né? Parece alguns aqui, né? 8,80. E ele diz, então tá bom, então não lava só o pé, lava a cabeça, lava o corpo, faz o que o senhor quiser. Ele diz assim, você também não entendeu nada. Filho, se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você já foi transformado pelo poder da cruz, lava só os pés, ou seja, mantenha a tua vida santa, restaura o teu coração todo dia, e esse é o meu trabalho de amor. Queridos, esse memorial me lembra, e esse encontro me lembra uma coisa tremenda: Jesus me ama. E não me ama só quando eu sou bonzinho e maravilhoso, porque se fosse assim eu estava perdido, porque muitas vezes eu sou muito malzinho. E você também. Mas Jesus vem lavar os meus pés, transformar a minha vida, quando o meu coração está endurecido, quando a minha alma está pesada. E Ele vem porque Ele continua me amando, e a Bíblia diz, ama até o fim. E não representa só até a cruz, mas até o fim de todas as coisas, quando esse mundo for consumado e Ele voltar como justo juiz, Ele continua amando a todos nós. E o que esse memorial e esse encontro tem para nos dizer é essa verdade: Jesus nos ama. E tudo o que aconteceu, e tudo que houve, e a morte de Jesus, e a ressurreição de Jesus, nada mais são do que uma declaração tremenda de amor. O que João aprendeu naquela noite é que é impossível ser servo de Deus se você não se dispuser a amar tanto a Deus como ao seu próximo, do mesmo modo como Jesus nos amou. E é interessante que João coloca isso de uma maneira muito clara na sua epístola. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. E aí ele continua: se alguém diz, amo Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Sabe o que João entendeu? Você não ama a Deus espontaneamente. Eu vou usar uma expressão que a gente usa lá fora, né? Eu e você somos carne de pescoço. Entende o que é carne de pescoço? Gente complicada. Cada um tem o seu jeito de ser complicado. Não é verdade? Tem uma palavra bonita que a gente diz aí, né? Cada um tem as suas idiosincrasias. Olha, né? O seu jeito esquisito de ser. Cada um tem o seu. Eu tenho os meus. Tem uns negócios meio estranhos, meio de doido na minha cabeça. Eu não gosto de falar com ninguém antes de tomar banho. É coisa de doido, não é? A minha mulher diz que eu não acordei, por isso que eu não falo, enquanto eu não tomo banho. Eu não sei, mas você deve ter as suas coisas, não tem? As coisas malucas também? Não tem? Eu vi, por exemplo, a Tânia, numa foto da Tânia. Onde é que está a Tânia? Fica de pé aqui, né? Deixa eu fazer você passar vergonha aqui, Tânia, né? Aí, a Tânia está aqui sentada na frente. Quando ela foi para a viagem de Moçambique, tem uma foto dela maravilhosa. Ela está ela está sentada no sol, com a cabeça para baixo, o cabelo todo jogado para baixo. E eu perguntei para o meu filho: que foto é essa? Ele falou assim: é que lá não tinha energia elétrica, o secador de cabelo não funcionava, e ela precisava secar o cabelo, senão ela não fazia mais nada. Tinha que secar o cabelo. Então ela ficou, a turma foi trabalhar, e ela ficou no sol, né? Só não estava pendurada no varal, mas estava secando o cabelo. Eu falei: é coisa de doido. Mas eu acho que não é só ela e eu que temos essas coisas de doido. Tem mais gente aqui, não tem? Coisas assim que são muito pessoais. Gente, Deus te ama desse jeito.
Tem que ser muito bom, né, para amar você assim, né? E eu também. E o que a Bíblia está dizendo para a gente é que Deus ama a gente desse jeito e começa a trabalhar na nossa vida para construir, apesar de quem nós somos, coisas novas na nossa vida. E sabe o que é que promove transformação na nossa vida? É que o amor de Jesus nos constrange. A gente começa a sentir o amor de Jesus não só nesse memorial, ainda que esse memorial fosse aquela lembrança: Jesus ama você de uma maneira que você não pode entender. Mas esse memorial é muito pouco perto das demonstrações do amor de Deus por você, querido, na sua história, na tua vida, no teu jeito de ser. E como Ele vem trabalhando os processos da tua vida, e como às vezes a gente é meio arrogante como Pedro, ou às vezes a gente é meio dissimulado como Judas, e Ele continua trabalhando a nossa vida até o fim. João escreveu no primeiro versículo a primeira lição e a principal lição. E ele começa a dizer para a gente qual é a conclusão dessa lição, dessa primeira lição na vida dele. Olha, o que Deus espera de mim é que, constrangido pelo amor dele, eu comece a amar Jesus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e com todas as minhas forças, e com tudo que eu tenho, e com tudo que eu sou. E se eu entender isso, e começar a amar Jesus desse jeito, eu vou descobrir que eu vou poder fazer esse amor deixar de ser contemplativo, e se tornar um amor prático na vida. Quando eu começar as pessoas a quem Jesus ama e sentir o que Ele sente por elas. E aí, o meu amor por Jesus, que foi conquistado pelo amor tremendo dele por mim, me leva a ser e a viver com as pessoas o que talvez não fosse natural para mim. Me leva a ter um desprendimento que talvez não fosse comum, ou quem sabe até seja uma loucura aos olhos dos outros. Me leva a me envolver em circunstâncias que não dá. Ontem nós tivemos um privilégio de poder participar da inauguração de um centro profissionalizante do Lar Batista Esperança. E ouvimos um pedacinho da história do começo desse lar. E eu achei muito interessante essa história, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo aqui agora e lembrando desse último encontro do Senhor Jesus. Esse pastor Nathaniel Brandão, que é o fundador desse lar e o diretor desse lar, ele está saindo da sua casa e encontra, há mais de 20 anos atrás, e encontra uma senhora com 3 crianças, mexendo o lixo da sua casa. E pegando um pedaço de melancia, que não tinha nada, a não ser o branquinho da melancia, que ele, a sua esposa e seus filhos tinham comido a melancia na noite anterior. E lá está aquela senhora, no lixo da casa dela, tentando comer o branquinho da melancia, da casa dele, tentando comer o branquinho da melancia, e dando para os filhinhos dela o branquinho da melancia. E quando ele olha aquilo, aquilo mexe com o seu coração profundamente, e ele começa a chorar. E Deus o visita naquela hora e diz assim: eu não quero mais ser aquele tipo de cristão que só fala dos projetos, que só prega a respeito do que os outros devem fazer,
eu quero me envolver em algum projeto que seja de transformação. E de um jeito muito impulsivo, porque ele é muito impulsivo, ele pega o seu carro e vai parar lá no juizado de menores da cidade de Curitiba, que ficava na rua Iguaçu, na Avenida Iguaçu. Chega cedinho de manhã, o juiz diz assim: eu quero falar com o juiz de menor aqui da cidade. E diz: você tem horário com ele? Ele falou: não, não tenho, mas eu tenho um assunto muito sério para falar com ele. E se ele souber o assunto que eu tenho, ele vai ficar muito feliz. E a secretária dizia: mas qual é o assunto? Eu não vou dizer para você, só vou dizer para ele. E ele ficou desde cedinho, 7 horas da manhã, até mais de meio-dia, esperando o juiz. E quando ele encontra o juiz, ele diz assim: eu não posso mais ficar assistindo as coisas acontecerem. Eu quero começar a ajudar essas crianças. E eu quero que o Senhor me dê a primeira criança. E eu vou levar para minha casa. E esse lá vai acontecer primeiro na minha casa. E ele então leva a sua primeira criança para a sua casa. Deus prepara todas as coisas. E começa uma obra de transformação. Mais de 500 crianças já passaram por esse lar. 10 casas existem. Porque o amor de Jesus um dia constrangeu o coração de uma pessoa. E essa pessoa desejou amar Jesus. E entendendo o que significa amar Jesus, começou a amar as pessoas que Jesus ama. Sabe o que esse memorial me ensina? Jesus te ama. Jesus me ama. Sabe o que esse memorial me ensina? Jesus espera que o amor dele constranja a tua vida. E que você deseje amar Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E se você está dando esse passo, porque é um passo de fé, onde a gente diz: eu vou amar Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma e todo o entendimento, isso é um passo de fé, onde eu assumo compromissos, porque amar alguém envolve compromisso, envolve expectativas, envolve caminhar junto. Então ele vai começar a trabalhar o teu coração para você enxergar a realidade desse mundo com outros olhos. E por causa do poder, do amor de Jesus na tua vida, você vai começar a tentar viver uma vida que faça a diferença nessa terra. Jesus ensinou isso e ficou muito claro na mente de todos os discípulos do Senhor Jesus, naquela noite. E ele termina dizendo assim: já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Esse foi o primeiro ensino do Senhor Jesus, que ficou muito claro aqui. Eu não tenho muito tempo, porque a gente vai celebrar a ceia daqui a pouco, mas eu quero falar do segundo ensino. E vou falar de uma maneira bem rápida, para que a gente possa pelo menos concluir esse pensamento. O segundo ensino que ficou muito forte na mente de todos os discípulos foi humildade. Por quê? Eu posso amar pessoas, mas eu posso ter um tipo de amor arrogante para com as pessoas. Eu amo você, mas eu sou autoridade, então eu piso em você e faço carinho na cabeça. Não é verdade isso? E aí, a segunda lição que ficou muito forte na mente de todos os discípulos foi a humildade de Jesus em nos amar da maneira como Ele amou e servir da maneira como Ele serviu. Olha só o que diz o verso 3, 4 e 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura.
E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. A segunda lição que Jesus queria que todos entendessem, e que João entendeu e colocou de uma maneira muito clara para nós, era que Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha dúvida nenhuma de quem ele era. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir uma coisa tremenda. A Trindade divina participou da criação. E lá em Gênesis 1 diz que pela palavra todas as coisas foram criadas. Deus disse assim: haja luz. E a Bíblia diz: houve luz. E o que acontecia? A palavra de Deus, viva, poderosa, ia e realizava todas as coisas. O Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que essa palavra viva e ativa de Deus, que criou todas as coisas, era Jesus. E ele vai dizer, João vai dizer assim: e tudo que foi feito na criação se fez através dele, porque ele era a palavra viva e ativa de Deus. Jesus sabia quem ele era junto com o Pai, o Criador de todas as coisas. E não só isso, todo o poder no céu e na terra tinha sido dado a ele pelo Pai. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele sabia disso. Ele sabia que não existia poder humano, que não existia poder demoníaco, que não existia poder em qualquer esfera que você queira, em qualquer dimensão, que ele não estivesse acima desse poder. E uma das revelações finais da história é que todo joelho vai se dobrar diante do nome que já está sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E João está dizendo, Jesus já sabia disso. E Jesus sabia que estava terminando o tempo. E Jesus sabia que ele ia para a cruz, não porque ele não pudesse dizer a milhões e milhões de anjos, venham aqui e acabem com essa terra, mas porque ele nos amava. E esse Jesus vai, pega uma toalha, pega uma bacia, tira o sapato, a sandália daqueles homens. E eles não usavam antisséptico não, viu? Nem talquinho. E mais, naquele tempo se andava muito a pé e não tinha asfalto. Então o pé da gente fica todo empoeirado, no mínimo. E aí Jesus vai e lava os pés de cada um dos seus discípulos. E aí, João está dizendo assim: Jesus me ama, mas o Todo-Poderoso Senhor do Universo tem um amor tão humilde, que pode pegar esse bichinho, que eu não sei nem dizer e nem qualificar, porque se a gente olhar o universo, a grandeza do universo, a infinitude do Deus vivo, e comparar com a gente, não dá para comparar. Esse bichinho que sou eu e você, e vai tratar das nossas feridas emocionais, das nossas feridas físicas, da consequência dos nossos pecados, da sujeira da nossa alma. E a Bíblia diz que não foi uma maneira simples que ele usou para tratar a nossa alma assim. Sabe qual é o elemento físico que pode limpar a sujeira da minha vida, da minha alma? O sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, que tomou meu lugar na cruz do Calvário.
E quando Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, ele estava de uma maneira prática ilustrando o que ele faria com todo aquele que clama a Jesus por misericórdia e graça. Todo pecador, todo perdido, todo que está afastado da glória de Deus, porque não dá para a gente ter comunhão com a glória de Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E esse Deus que nos amou e com humildade tomou o meu lugar na cruz, é aquele que me lava, me perdoa, me santifica, me transforma, e que no último dia vai vencer o último inimigo da humanidade, a morte, ressuscitando dos mortos aqueles que já morreram e transformando em vida para a glória eterna aqueles que estiverem vivos no dia da sua vinda. Não foi barato, não. E aí, o Senhor Jesus vai ensinar, e João vai entender essa lição, e vai dizer para eles que estava tudo errado na maneira deles pensarem, porque o contraste dessa reunião era a discussão que os discípulos estavam tendo um pouquinho antes. Lá em Lucas capítulo 24, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam discutindo entre eles: quem de nós é o maior? Quem vai sentar no dia do reino, do lado direito ou do lado esquerdo? Quem vai ser o primeiro ministro, tá? Aqui seria no Brasil o ministro da Casa Civil e o ministro das Relações Institucionais. Um do lado direito e do lado esquerdo. E aí Jesus vai lá, pega a bacia, pega a toalha e lava os pés. E diz: vocês não estão entendendo nada. Vocês estão perseguindo alguns valores que não querem dizer absolutamente nada. Persegue um valor. E esse valor vai ser escrito pelo apóstolo Pedro já no final da sua vida. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Tem mais algumas lições que eu vou continuar estudando hoje à noite sobre esse texto, desse encontro. Mas antes da gente celebrar agora a ceia do Senhor e partilhar o pão e o vinho, eu queria fazer 2 convites para você nessa manhã. Primeiro convite: deixa o amor de Jesus constranger a tua vida. Sabe o que isso significa? Não apenas saiba que Jesus te ama, mas deixa esse amor de Jesus incomodar você, a ponto de você dizer: Jesus, como eu posso demonstrar que eu te amo de uma maneira prática? E aí, se o amor de Jesus te constranger, você não vai conseguir mais ser apenas um adorador contemplativo. Você vai querer assumir responsabilidades no reino de Deus. Você não vai conseguir mais chegar num templo e ficar sentado. Você vai dizer: qual vai ser a obra que o Senhor quer que eu realize para a glória do Senhor com as minhas mãos? Sabe, você vai dizer: eu não posso apenas ser alguém que vai, se alimenta e volta para casa. Eu tenho que ser alguém que tem propósito, que tem missão. E esse propósito, essa missão está focado naqueles que Jesus ama. Esse é o primeiro desafio. Nós tivemos uma reunião sexta-feira aqui na igreja, 80 pastores e líderes da nossa cidade.
E nós vamos fazer um trabalho interessante. Nós estamos envolvidos num projeto chamado Ame Brasil. E nós vamos trabalhar aqui na nossa cidade. E nesse projeto Ame Brasil, nós queremos fazer evangelismo. Estamos planejando para o ano que vem, junto com a Marcha para Jesus, mais de 100 mil pessoas, não apenas marchando, mas falando do amor de Deus e apresentando o plano de salvação a todas as pessoas que a gente encontrar na rua durante aquele dia todo. A Convenção Batista Brasileira está pensando em fazer desenvolver um projeto onde 100 mil pessoas vão estar orando 40 dias pelo Brasil, e nos próximos 15 dias depois da campanha, de 2 em 2, nós vamos sair batendo de porta em porta, em cada cidade, em cada lugar, dizendo que Jesus ama e tem uma bênção para cada vida. Dentro desse projeto, nós falamos assim, mas não adianta só falar, a gente tem que demonstrar. E uma ideia, não sei se vai ser aprovada, que ficou lá, é que todos os evangélicos dessa cidade vão se envolver, as igrejas evangélicas, em pintar pelo menos todas as creches da cidade de Curitiba, no dia do trabalho. E nós vamos todos no dia do trabalho pintar todas as creches em mutirão, dizendo, Jesus ama essa cidade e nós somos elementos que têm alguma coisa para mostrar desse amor de Jesus. E o que eu estou falando para você é porque quando o amor de Jesus nos constrange, e a gente entende que Jesus nos ama, não dá para a gente ficar deitado em berço esplêndido. O nosso amor por Jesus vai nos fazer comprometer-se com Ele, com a sua igreja, com o seu povo, com as pessoas carentes, com as pessoas que estão sofrendo. E nós vamos dizer, Jesus também ama você. E Ele me mandou aqui para ser parte dessa resposta. É para isso que Jesus queria que a gente celebrasse esse memorial. Segundo desafio que eu queria fazer a você nessa manhã. Sai do teu trono. Quando eu vejo Jesus descendo do céu por minha causa, e quando eu vejo Jesus pegando a toalha e abençoando, eu vejo Jesus dizendo para mim e para você, larga a mão de ser orgulhoso, ou como a gente diz lá no interior, larga a mão de ser metido. Desce do teu trono, porque às vezes a gente não pode fazer grandes coisas, mas uma pequena coisa, pequenina, eu posso fazer. E uma das coisas que mais nos atrapalha nesse viver cristão, é que cada um de nós está sentado no seu trono, o trono das suas conveniências, o trono das suas oportunidades, o trono dos seus sonhos, o trono do seu dinheiro, o seu trono. E aí o Espírito de Deus vai fazer assim, ó, vocês querem fazer uma revolução nessa terra? Sai do teu trono. E você já pode imaginar, muita gente pequenina, e muita gente grande, que saia do seu trono, para servir a Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Queridos, ninguém segura, porque esse vai ser o exército de Deus nessa terra. Eu fico pensando, coisas práticas. Sai do seu trono para se envolver com um ministério. Sai do seu trono para se envolver com uma célula. Não sei se você sabe, uma das bênçãos que essa igreja tem é uma possibilidade de evangelização incrível, através do rádio, da televisão. Sabe quantas pessoas estão pedindo para essa igreja que gostariam que alguém os discipulasse, ou seja, caminhasse com eles, orando, ensinando a Bíblia, e que eu tenho nome, endereço, telefone, e que estão esperando alguém? 3.050 pessoas.
Isso significa que a gente poderia batizar esse ano 3.050 pessoas. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque tem muita gente sentada no seu trono. Agora, você já imaginou o que aconteceria se o exército de Deus se levantasse? Nós somos 6.000 membros dessa igreja. Se metade dos membros dessa igreja dissessem: eu sou responsável pelo meu irmão, eu vou cuidar. A gente fala da construção. Deus tem nos abençoado muito, não entendam errado. Deus tem nos abençoado muito. Mas nós não somos um exército unido, focado. Você já pensou se todos nós disséssemos: nós vamos agora fazer esse negócio terminar, e eu vou fazer o meu melhor? Sai do teu trono. Agora, sabe por que a gente não sai do trono? Duas coisas. Porque a gente não ama Jesus de verdade. Porque se amasse, eu seria constrangido a sair do meu trono. Segunda razão. Porque toda vez que tem que sair do trono, eu tenho que abrir mão dos meus direitos, dos meus privilégios e da minha honra. Mas não foi exatamente isso que Jesus fez por nós? Quando Ele abriu mão de quem Ele era, para descer nessa terra, tomar o meu lugar na cruz, o seu, descer ao Hades. Ele foi lá para o inferno, para tirar das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele trouxe essas chaves na mão para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esse memorial é mais do que um ritual. É aquela Bíblia daquele homem, lembra? Que às vezes fica guardada na estante 15, 20, 30 anos. A gente passa por ela e não entende. Mas no dia em que esse memorial, ele traz de fato à memória o que Jesus queria que nós vivêssemos, então eu tenho que tomar uma decisão. E tenho que tomar uma atitude. E nessa manhã eu não vou convidar ninguém aqui à frente para orar, meu tempo já foi. Mas eu vou convidar você a tomar uma decisão e uma atitude. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e isso significa um compromisso com Jesus de verdade, não meia boca, para valer, compromisso com Jesus, com a igreja dele, com os projetos dele, com o ensino da palavra, compromisso que veio movido pelo amor, compromisso através do batismo, compromisso através dos ministérios. Eu quero desafiar você a viver isso. E se você já viveu isso e está acomodado aí, sai do teu trono, meu filho, e começa a servir. Mas onde eu vou servir? Ninguém me chamou para nada. Se você é servo de Deus, faz uma oração e diz assim: Senhor, me mostra onde o Senhor precisa de mim. Querido, toma cuidado que Deus vai abrir os teus olhos. Você vai enxergar tanta coisa que está acontecendo, e Ele vai dizer: você não precisa de ninguém, você já tem a minha comissão, vai no meu nome. E se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja crescia, porque aquele exército de Deus daquele tempo não esperava comissionamento de ninguém. Os apóstolos vinham correndo atrás para dizer: o que está acontecendo aqui que a gente não está entendendo? É que o Senhor chegou nesse lugar, o Senhor chegou naquele outro lugar. É assim que vai acontecer na tua vida. Toma uma decisão hoje ao lado do Senhor Jesus. Sai do teu trono e deixa a glória de Deus brilhar na tua vida. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor juntos? Eu queria convidar você
que tem um compromisso com o Senhor Jesus, compromisso sério. Você que um dia já deu a sua pública profissão de fé e foi batizado, que está em comunhão com Deus e com a sua igreja, a participar conosco desse memorial, lembrando que isso não é apenas um ritual, que não é um ritual que confere graça porque você comeu o pãozinho, ou bebeu o vinho, ou bebeu o suco de uva, mas é um ritual que tem um propósito: trazer a memória e levar você pactos e compromissos com o Senhor da glória. E quando nós estivermos comendo do pão e bebendo do vinho, nós vamos estar firmando pactos com Jesus. Então os irmãos que vão nos ajudar a distribuir o pão e o vinho, enquanto nós adoramos a Deus, os irmãos podem fazê-lo, tá? E hoje precisamos de muita gente para nos ajudar. A galeria está bem cheia, viu, Antero? Aí eu queria que você colocasse mais gente lá, tá? E nós vamos estar adorando a Jesus. Enquanto eles vêm nos ajudar a distribuir o pão e o vinho, você adora a Deus junto conosco. Sim, na cruz. Sim, sim, na cruz. Sim.
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Chocada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, bem mais que as forças, poder que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por as mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida chocada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, sua vida entregou, meu Senhor, obrigado como flor, chocada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Queria saber se alguém deixou de ser servido do pão e do vinho. Levanta bem alto a mão, porque parece que houve algumas falhas aqui na distribuição, mas eu acho que já estão sendo resolvidas ali, só naquela ala, né? Tem mais alguém lá na galeria que deixou de ser servido do pão e do vinho? Aqui embaixo, na esquerda, nessa outra fila aqui, parece que estão servindo ali, não é isso?
Aqui tem alguém que deixou de ser servido. Aqui nessa outra, nessa última aqui em cima, todos foram servidos. Todos estão sendo servidos, tá? Então agora, enquanto nós nos preparamos para esse momento, hoje é dia de atitude. Concorda comigo? Então presta atenção no que eu vou falar. Se você ainda não foi batizado, mas hoje o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, quando terminar esse culto, você vai procurar aquele stand que tem um ponto de interrogação ali, e agora? Tá? E vai fazer isso hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente não deixa a semente entrar na terra, o diabo vem e ele leva embora. E se você não tomar uma atitude, vai passar, como já passou em outras ocasiões. Então você vai procurar aquele stand lá. Hoje o Espírito Santo falou para você que você tem que se envolver. Então se você ainda não está numa célula, está na hora de tomar uma atitude. Você vai sair daqui hoje, vai parar naquele stand de célula, está ali do lado direito, vai fazer um tumulto, não faz mal, tá? Porque está na hora. Sai do teu trono. E você está dizendo, mas qual é o meu ministério? Você vai sair daqui hoje e vai procurar o stand que está ali fora do voluntariado. Você vai se inscrever, vai ser chamado para um encontro onde vai se mostrar tudo que a igreja faz. Você não tem ideia do que essa igreja faz. Já esqueci o número, 300 e tantos diferentes ministérios que você pode se envolver. Você vai dizer, eu quero participar, quero fazer alguma coisa boa. Você vai conhecer tudo e depois você vai escolher uma área que você vai se dedicar a servir, a trabalhar. Mas olha, não deixa passar a oportunidade, tá? Senão o diabo tira essa semente que está ardendo no teu coração. Pode escrever o que eu estou falando, tá? Ah, mas eu estou atrasado. Tá mesmo, eu sei, o pastor também está atrasado. Mas hoje Deus falou ao teu coração, então é hoje. Chega um pouco mais atrasado, tá? Não vai fazer tanta diferença, mas vai fazer diferença para o propósito de Deus na tua vida. Porque envolver-se com os planos de Deus mexe com as nossas prioridades. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui praticamente. Amém? Quero ouvir, amém? Amém. A palavra de Deus diz que antes de comer do pão, Jesus agradeceu. Esse pão hoje simboliza o amor. O amor de Jesus. E eu queria que agora você pudesse falar com Jesus. Você, como é que o amor de Jesus tem constrangido você? E você fala com Ele. E você glorifica Jesus por causa do amor dele que constrange você. Então fala você, essa é a sua oração. Fala com Jesus. Cada um de nós temos uma história. E Jesus usa a nossa história para constranger-nos no seu amor. Mas Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Podemos dizer juntos, obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Vamos dizer juntos? Obrigado Jesus. Comamos desse pão, glorificando a Jesus. Esse vinho, ou esse suco de uva que está aqui, simboliza o Cristo que desceu do seu trono, sem deixar de ser rei, para cuidar de nós, a humildade dele. E a Bíblia diz que esse sangue é o selo de uma nova aliança, de um pacto de Deus conosco. Quem pagou o preço foi Ele. Só que uma aliança tem duas partes. A parte de Jesus já foi feita. Então hoje, eu queria que você fizesse um voto ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz, tolo é aquele que faz o voto e não cumpre.
E quando ele diz isso, não é porque a gente não pode fazer um voto a Jesus. É para a gente levar a sério o voto que a gente faz a Jesus. E o voto não é um voto de sacrifício, um voto de a gente subir escada, da gente acender vela. O voto é como participar do projeto de Deus. E hoje eu queria desafiar você a fazer um compromisso com o Senhor. Senhor, eu vou te servir. Eu ainda nem sei onde, mas eu assumi esse compromisso. Eu vou sair do meu trono e vou ser um instrumento nas tuas mãos. Me ajuda. Faz essa oração, firmando esse pacto com Jesus. Ora aí. Se Deus já te mostrou o lugar, assume o compromisso. Se Ele não te mostrou, diz: me revela, porque eu quero fazer parte desse processo. E eu vou procurar saber o que o Senhor tem para mim. Agora você diz junto comigo: eu me comprometo. Pode falar: eu me comprometo. Pode dizer. Olha que coisa. Você percebe que não tem ressonância? Ah, Jesus, quebra o coração duro. Eu me comprometo. Vamos dizer juntos? Amém. Bebamos, comprometidos com Jesus. Fica de pé. E a gente termina esse culto como sempre fazemos aqui. Dá a mão para quem está perto de você. Fecha aí esses vãos. Eu sei que parece estranho a gente dar a mão para alguém, né? Não conheço. Mas lembra, somos diferentes, mas somos unidos debaixo do amor de Jesus Cristo. Só isso. Eu não sei quem está segurando na tua mão, mas eu sei que Jesus ama a pessoa que está segurando na tua mão, assim como ama você. E é por isso que a gente se chama de irmão, porque a gente tem o mesmo Pai. E a gente disse obrigado para Jesus, porque o amor dele nos constrange. E nós dissemos: eu me comprometo com Ele, porque quando eu me comprometo com Ele, Ele vai me fazer comprometer com as coisas do reino dele. Eu não sei o que, Ele vai revelar para você. Mas a gente está aqui de mão dada para dizer: Jesus, somos um. E a gente tem dito isso no Brasil todo aí. E eu queria que a gente dissesse, porque é isso que significa esse momento. Pela graça de Deus, juntos somos melhores. Vamos dizer juntos? Pela graça de Deus. E aí você vai aprender uma coisa incrível. Você vai sair do teu trono e Deus tirou mais 10, mais 5, mais 2, com o mesmo sentimento, com a mesma visão. E aí Ele começa a revelar que tem mais gente dele que Ele está mobilizando nessa terra. Porque pela graça de Deus, juntos nós somos melhores. Amém? Adoremos a Deus. E com essa música esse culto é terminado. Eu vou só pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida quando a música terminar. E quero dizer para você voltar hoje à noite, que essa lição não terminou, ainda que nós não tenhamos um memorial para celebrar a noite. Mas eu queria convidar você para aprender as outras lições que Jesus deixou nesse encontro para nós. Adoremos ao Senhor. Digno de glória, Ele é digno e honra. Levantamos Pode levantar. Aí, todo mundo junto. Para teu nome exaltar. Olha que coisa linda. Digno de glória Jesus é digno de glória e de honra. e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.
tuas mãos, pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui, com o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram